posso te dizer é que o Splunk é um canivete suíço. Então eu já tive em vários clientes, já vi diversas situações onde o cliente contratou o Splunk pensando em algum cenário específico e ao longo do tempo ele foi vendo, pô, também dá para fazer isso no Splunk, também dá para fazer aquilo. Coisa que eu gosto bastante do Splunk, tanto para a parte de segurança quanto para a parte de observabilidade como um todo, que daí são os apps premiums mais famosos do Splunk, né, que é o ITSI e o Enterprise Security, e realmente tirar valor disso. Então, às vezes, é melhor você começar em algo mais simples, para você fazer uma pré-estruturação do seu modelo, antes de você já chegar pagando o app premium direto, sabe? E aí... Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Mais um episódio do TechOps. Esse é o 5º episódio e nós vamos falar de Splunk, ferramenta aí bastante utilizada no mercado, é uma das tops aí da parte de observabilidade. Bem ranqueada no Gartner. E a gente trouxe um especialista, né, o cara que manja muito dessa ferramenta. Diz aí, Ademar. Senhor Rodrigo, conhecido como Rodrigão, um cara aí que manja bastante. Quando eu fui pedir aí feedback de pessoas que têm grande conhecimento no Splunk, para um amigo, para o João Carlos, Joãozinho, um abraço. Um cara aí também que me ajudou bastante, me ajuda aí, um cara que me apoia bastante. Falou, cara, Rodrigo. E ele conhece bastante da ferramenta, tem várias aplicações de uso, cases de sucesso. É um cara que também é agnóstico à ferramenta, apesar de ele conhecer, conhece outras, é um baita de um profissional aí. Poder estar com o Rodrigo aqui é um prazer, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar aí de uma ferramenta que eu sei que você é fã, né, cara? Eu gosto bastante. A camisa do cara. Então tem que apresentar, né? Já chegou com tudo, cara. Já chegou com tudo. Boa. A primeira pergunta, cara, conta um pouquinho sobre você, quem é o Rodrigão? Bom, cara, eu sempre tive bastante curiosidade aí na área de tecnologia, né? Eu cresci basicamente, jogando jogos com o meu avô, principalmente. E aí, cara, na hora que chegou a hora de decidir uma carreira, eu resolvi tentar a ciência da computação. E foi uma surpresa muito boa, porque eu fui pensando em ir para a área de games. E durante a faculdade eu tive alguns projetos nessa linha e ainda bem que eu fui pra algo mais abrangente, porque eu não gostei de fazer jogo. Legal mesmo é jogar, né? Boa. Às vezes a melhor coisa é utilizar o produto. Exato. Ser o consumer, exatamente. E aí, cara, na faculdade eu gostei bastante de programar de modo geral, assim. Inclusive, eu não comecei a carreira trabalhando diretamente com dados com Splunk, eu comecei trabalhando um pouco aí com Machine Learning mesmo, com NLP, né, que é processamento de linguagem natural. E depois que eu migrei pro Splunk, cara, quando eu comecei, no começo com Splunk, quando eu olhei pela primeira vez, foi um pouco de um susto, porque, é muita coisa para você absorver, mas conforme você vai usando o tempo e a aplicabilidade, o que dá para fazer e o poder da ferramenta, cara, você vai ficando cada vez mais cativado. Show de bola, show de bola. Sensacional. Cara, já participei aí em alguns projetos que quando eu estava chegando, você estava saindo, ele estava muito bem firme. Eu sei que você tem vários cases de uso aí. Queria que você compartilhasse com a gente aquele que você entende que foi o mais difícil e um outro que você entende que foi o mais empolgante, que você mais viu resultado nisso tudo. Como que o Splunk ajuda nisso, na parte de negócios também, né? Cara, eu acho que mais difícil e mais empolgante acho que vão ser o mesmo, na verdade, porque exatamente por ser desafiador, acaba, quando você conquista, né, quando você chega do outro lado, acaba sendo algo mais recompensador também. Então acho que o case mais legal mesmo que eu tenho hoje, assim, o maior também, né, é no próprio Santander mesmo, que daí a gente fez a transformação lá com o projeto AIOps, né? Que daí a gente fez toda essa parte aí de receber dados de diversas ferramentas aí que eles utilizam lá dentro, entre Dynatrace, Zabbix, etc. E utilizou o ITSI, né, que é um dos aplicativos premium do Splunk,
para poder correlacionar esses dados e diminuir o ruído da equipe do NOC, né? Para eles poderem fazer os acionamentos. E a gente, nesse processo também, já automatizou algumas coisas, entre autorremediações e abertura de tickets. Então esse projeto ele acabou tocando em várias vertentes, várias ferramentas. Então foi um projeto onde eu aprendi muito e exatamente por isso foi muito recompensador, porque, cara, uma coisa que eu gosto muito de TI é que você sempre tá aprendendo coisas novas, sempre. Então, assim, nunca fica monótono o negócio, sempre tem um desafio novo. Mesmo que seja uma situação similar, conforme o tempo, conforme as ferramentas vão evoluindo, mesmo que você já tenha enfrentado aquilo, às vezes tem até um jeito novo e melhor de resolver. Isso que eu acho interessante da área. Perfeito. E olhando pro mercado, nós temos muitas ferramentas, né? Aí pegando o Splunk. Uhum. Por que eu deveria escolher o Splunk? Né? Aí na sua visão, quais são os benefícios que ele traz e qual a capacidade dele para ele realmente gerar insights valiosos para a organização, né? Para realmente ser um diferencial na tomada de decisão. Sim. Cara, acho que a melhor coisa que eu posso te dizer é que o Splunk é um canivete suíço. Então eu já tive em vários clientes, já vi diversas situações onde o cliente contratou o Splunk pensando em algum cenário específico e ao longo do tempo ele foi vendo, pô, também dá para fazer isso no Splunk, também dá para fazer aquilo. E isso que eu acho que agrega bastante do Splunk, porque às vezes você contrata ele porque ele é famoso, por exemplo, no módulo de segurança ou nesse módulo do HSI para colecionamento de eventos, e aí com o tempo você vai vendo que você pode construir muitas outras coisas lá dentro. Que isso que é legal, o Splunk é uma plataforma de dados, né? Então, assim, você pode mandar dados de diversos formatos, estruturados, não estruturados lá dentro, trabalhar em cima disso e gerar relatórios, automações, alertas, o que você quiser dá para fazer. Assim, claro que dá para fazer coisas extremamente complexas, mesmo não sendo a melhor prática ou a melhor solução. Mas o legal do Splunk é isso, ele te permite ir até onde você quiser ir. Bacana. Muito legal, né, cara? E aí a gente tava falando aqui sobre o profissional ele ser de infraestrutura, desenvolvimento. A gente tá com um cara aqui que é de dados, formado em ciência da computação, mas hoje ele é um cara de dados. E ele citou algo que nem eu sabia. Ele começou com NLP antes da moda e do hype de ChatGPT, de tudo. E aí, pegando esse gancho de NLP, Sim. você que manja muito aí de machine learning e tudo, como que você enxerga a parte de NLP dentro do Splunk? Como que isso pode ser benéfico na parte de correlacionamento de eventos para os times de operações? Ele citou que a parte do NOC. Eu era do NOC e eu senti a dor antes dessa transformação. E essa transformação, quando ocorreu, eu não sabia que era o Rodrigão. Depois de muitos anos, quase 5 anos depois, que eu fui descobrir que era o Rodrigão que capitaneou, que participou. Tava nos bastidores ali. E ali, essa parte que ele falou dessa transformação, eu senti a dor de ter muitos alertas, ter que fazer acionamento. Então, eu era uma das pessoas que reclamava. Mas voltando o gancho, que eu tenho certeza que é muito bom para um time de NOC, como que o NLP dentro do Splunk dá para ser aplicado? Já tem uma feature hoje nativa, não tem? Tem como trazer extensão? Como que você enxerga isso? Então, o NLP, cara, ele é muito legal para esse cenário aí de TI. É claro que vai mudar de segmento para segmento da empresa, mas falando aí do cenário que a gente compartilhou aí lá do Santander, um cenário que a gente tinha lá e que era muito interessante, que a gente estava aplicando um pouco de NLP, é questão, às vezes, de percepção do cliente. Então, por exemplo, você pegar alguns tweets, algumas coisas ali, e uma coisa que o NLP consegue fazer para você é classificar aquele tweet como positivo ou negativo, entendeu? Bacana. Então, isso permite você... A parte de antes do GPT. Antes do GPT, Isso permite você ter uma ideia de como, às vezes, por exemplo, se você vê que você tem algum alerta que está afetando os clientes, como o Twitter é algo muito dinâmico e muitas pessoas utilizam hoje em dia, agora o X, né, na verdade, aí você consegue meio que ver isso em tempo real, o impacto, e as pessoas acabam reclamando lá, você consegue ver, tipo, que começam a ter mais comentários negativos, então é bom para você ter esse acompanhamento, de você ver que às vezes um alerta que você não percebeu ainda, ou algo assim, que chegou no cliente já tá lá, entendeu? O problema já tá acontecendo lá na ponta. Cara, olha só, eu descobri mais uma coisa, esse eu descobri agora,
a famosa ferramenta que o Santander utiliza para monitorar as redes sociais, não essas redes sociais na área de negócio, mas na área de operação, foi O NPT. o DAO Detector lá. DAO Detector também. Sim. E, ó, não sabia, foi ele que orquestrou, ou seja, um baita de um profissional participando de diversos Que bacana, projetos, cara. Eu usava bastante DAO Detector. Muitas vezes Sim. saía incidente através do DAO Detector. Tá? Muitas vezes a gente se antecipou, aliás, Uhum. não dá pra dizer que se antecipou, né? Uhum. Mas identificou o problema por conta de twitters, né? Sim. Das pessoas reclamando, enfim, e você, com essa ferramenta que eu nem sabia, Uhum. tinha sido aí o Rodrigão que fez, Uhum. e hoje aquilo lá já era muito difícil de fazer, né? Sim. Como que você enxerga a chegada do GPT, de diversas LLMs aí, Uhum. para colocar em prática tudo aquilo que você fez? Tá mais fácil? Não tá? Tem algum cenário aí que você tem que dar uma dica pro pessoal? Olha, é bom se atentar a isso. Uhum. Cara, o GPT, ele ajuda bastante porque como ele acaba sendo uma ferramenta, tipo, ele meio que conversa com você, você pode pedir ajuda dele de um jeito mais simples e ele vai conseguir te ajudar ali. Então você não precisa fazer uma mecânica mais completa, principalmente por ele ter uma API de integração ali que permite que você mande essas mensagens para ele ali. Então o legal das ferramentas de LLM hoje em dia aí é que se você não quiser ter todo o trabalho de construir algo novo assim, ali você pode aproveitar o próprio ChatGPT para usar a API deles ali, usar algo mais pronto para ter resultados mais rapidamente, né? Ou, se você quiser, você também pode fazer algo mais customizado, né? Então, tem diversos concorrentes aí do ChatGPT. A Google tá fazendo o próprio, o Facebook tá fazendo o próprio. E aí, o legal é que alguns desses modelos de LLM acabam ficando open source. E o legal de estar open source é que nesse modelo, você pode pegar um modelo pré-treinado desse em milhões, bilhões de textos e fazer o que a gente chama de fine tuning. Que é você treinar esse modelo, né, que está num universo gigantesco, treinar ele para o seu universo específico, para te ajudar ali no seu segmento de negócio. Então isso é algo que eu acho que pode ser muito interessante para você aplicar, caso você tenha um pouco mais de tempo de fazer toda a estrutura, né? Porque é algo, quer queira ou não, algo um pouquinho mais complexo, vai desenvolver um pouquinho mais de esforço para você fazer essa plataforma ao invés de usar o GPT pronto, por exemplo, né? Bacana. Eu queria aproveitar e puxar aqui sobre segurança, né? A gente tá falando de LLM, a parte de curadoria, essa parte de segurança, né? Como que o Splunk ajuda tanto na detecção né, de problemas cibernéticos, quanto na curadoria dos dados que estão sendo ingeridos lá. Né? Então, quais são ali os mecanismos que o Splunk pode ajudar nessa parte, especificamente? Eu vou falar da segurança, mas vou ser um pouco mais abrangente, tá? Uma coisa que eu gosto bastante do Splunk, tanto para a parte de segurança, quanto para a parte de observabilidade como um todo, que daí são os apps premiums mais famosos do Splunk, né, que é o ITSI e o Enterprise Security, é que eles fornecem, como eles têm lá o hub do Splunk, né, com os aplicativos da comunidade, eles permitem que a comunidade coloque aplicativos lá e eles também colocam os aplicativos lá de graça. E isso é legal, porque às vezes você vai fazer algum cenário muito específico, então, por exemplo, sei lá, vou integrar com um AppD. Às vezes você não precisa correr e fazer essa integração do zero. Já tem alguém da comunidade que fez alguma coisa, algum app pré-pronto do AppD, que já configura uma série de coisas para você que vai facilitar muito a sua vida. E nessa mesma linha, tem os aplicativos premium, né, que são o ITSI e o Enterprise Security, que você tem que pagar uma licença à parte para utilizar com o Splunk, mas também tem algumas versões mais simples e de graça, que elas são legais para você iniciar essa jornada, né? Porque já aconteceu cenários de clientes que chegaram pra gente pela fama do Splunk querendo utilizar o Enterprise Security, só que para você utilizar um app premium desse e você ter valor do outro lado, você precisa ter algo pré-estruturado. Não adianta você querer começar do zero direto no aplicativo premium. Não é que não dá, é que você vai pagar bastante tempo por esse uso, por essa licença, até você conseguir realmente tirar valor disso. Então, às vezes, é melhor você começar em algo mais simples, para você fazer uma pré-estruturação do seu modelo, antes de você já chegar pagando o app premium direto, sabe? E aí Dica tem de o... economia, hein? Dica de economia. Com certeza. Tamo aí.
como eu já trabalhei em consultorias, isso é bastante relevante você às vezes conversar com o cliente para você conseguir o contrato, porque às vezes pelo preço, porque assim, o Splunk é uma ferramenta muito boa, mas ela também é uma ferramenta mais carinha. Então, é bom você ter essas cartas na manga, porque às vezes são a diferença entre fechar e não fechar um negócio com o cliente, né? Essa parte do caro, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? É que o preço, se olhado de forma isolada, né? Pode parecer que realmente é barato ou mais caro. Mas quando a gente olha no total, acaba até compensando, né? E vindo com essa ideia que você trouxe de fazer um FinOps ali, de olhar para realmente atender a necessidade e usar aquilo que faz sentido, a gente consegue trabalhar nessa parte do custo. Porque quando eu ouvi falar do Splunk, a primeira coisa que veio na sequência do Splunk foi essa. Puta, mas é uma ferramenta cara. Sim. Mas, Normal. É normal, mas assim, cara, o caro, né, depende realmente da sua necessidade. Exato. E você precisa tomar uma decisão baseada no todo, porque às vezes você escolhe uma ferramenta que naquele momento parece ser barato, e quando você coloca para rodar na sua estrutura, acaba saindo mais caro que o Splunk. Então, exato. Né? Porque às vezes na escalabilidade ou no tempo, porque às vezes não é nem no custo da ferramenta em si, mas na quantidade de pessoas que você vai ter que contratar para fazer uma manutenção, mapear as regras, fazer tudo manualmente. Às vezes o Splunk vai te dar o ganho nisso, porque ele vai te dar agilidade e vai te permitir ter uma equipe mais enxuta para gerenciar isso daí, né? Então, falando especificamente de segurança, tem, por exemplo, o Security Essentials do Splunk, que ele é muito legal porque ele tem vários casos de uso ali pré-mapeados, que ele te dá algumas dicas, você pode fazer ali um estudo de força bruta, você pode fazer um estudo de múltiplos logins, de logins em IPs diferentes. Então, o Security Essentials é legal, porque ele tem esses casos de uso todos, desde o mais simples até mais complexos, e aí a desvantagem dele por ele ser free é que ele te apresenta esses casos, mas aí você tem que fazer o SPL, né, que a gente chama, que é a linguagem de query do Splunk, para você conseguir extrair esses valores dos seus eventos. Mas ele te dá a dica do que você pode fazer, de que caminhos você pode seguir e de que tipo de dados você precisa para conseguir utilizar aquele caso de uso, entendeu? Que bacana. Você como um profissional de dados, né? A gente teve um outro convidado aqui, que foi o Jonas, que ele falou muito sobre o que queremos e o que precisamos, né? Você acabou de citar aí um grande exemplo. Quando está em consultoria, você precisa ali fazer uns ajustes para chegar. Então, você como profissional de dados, quais são as orientações do que é necessário e como que alguém que está querendo, ou uma empresa que está querendo começar em observabilidade, o que ela precisa? E pegando aí um gancho nessa minha mesma pergunta, você entende que o Splunk ele pode ser para empresas pequenas ou às vezes não é melhor? Às vezes tem soluções diferentes que pode ser utilizada para gastar menos. Tá. Então, falando da primeira pergunta, sobre a questão de... Desculpa, pode repetir? A parte de dados. De dados, né? A orientação. Qual é a principal parte que você precisa ter para começar? O que precisa para se começar? Legal. Cara, o que você precisa para começar é algumas ferramentas de APM ali, né? Então, por exemplo, você precisa conseguir ver o que está acontecendo no seu parque. Então, assim, uma coisa que é importante, falando de APM, é que dificilmente uma ferramenta só vai resolver todos os seus problemas. Então, podem ter ferramentas aí mais versáteis que vão resolver a maior parte dos seus problemas, mas vão acabar tendo cenários que a ferramenta não se encaixa tão bem ou que vai precisar de algo mais customizado para conseguir mapear aquele cenário. Então, acho que a primeira coisa importante nesse sentido é você dar uma pesquisada no mercado e ver aquilo que cabe mais no seu bolso. Porque, por exemplo, você pode começar mais simples com os Zabbix da vida, que daí é uma ferramenta free, né? Aí você pode pegar um suporte que daí você paga, mas é uma ferramenta free para você começar ali em alguma coisa, e daí depois evoluir para ferramentas mais robustas, tipo um Dynatrace da vida, um Datadog. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é não se apegar à ferramenta, exatamente nesse sentido. Porque às vezes você começou com ela atendeu ali, mas ela pode não te dar todo o insight que você precisaria, ou ela pode requerer uma manutenção maior para você chegar no nível que você precisaria.
Então, Você entende que o Splunk pode ser para uma empresa pequena? o Um Splunk, ecossistema menor? o Splunk eu acredito que daria sim, porque assim, o Splunk, o principal modelo de cobrança do Splunk é por ingestão, né? Então, é por gigas consumidos por dia. Então, tem aí cenários que a empresa gigante vai pegar e vai ter teras por dia. Normal. Aí você vai ter uma licença gigantesca, vai ser mais caro. Mas dá também para você começar com licenças menores ali, uns 10 GB, se eu não me engano, é a menor que tem. E aí, mesmo 10 GB para uma empresa pequena, cara, já vai dar para provavelmente cobrir o parque inteiro, porque ela não vai estar gerando tantos dados no começo. E aí, tipo, conforme for crescendo, esse custo-benefício de ter o Splunk desde o começo vai só melhorar, que é o que eu falei. Conforme você vai tendo histórico e você vai vendo o que dá para fazer lá dentro, você vai conseguindo fazer mais e mais com aquele histórico, com tudo que você tem. Então, desde você fazer um dashboard para negócio até um dashboard mais técnico. Porque você tendo as informações ali, Bom ponto. dá para você mapear e fazer uma visão que vai de para todo lado da empresa, desde o negócio até o chão de fábrica, se você quiser. Bacana. E quem tá querendo se especializar em Splunk, né, querendo conhecer um pouco mais, virar especialista mesmo, o que você dá de dica aí pra essa galera começar a entrar no Porque detalhe? é difícil, viu? É difícil. É Eu já difícil. mexi um pouco no Splunk, é difícil. Então, qual que é a Sim. dica que você dá pra galera que quer começar e se especializar? Cara, eu acho que a primeira coisa é difícil mesmo no começo. É difícil. Você vai sofrer um pouco, principalmente com SPL, que se você for mexer ali no Splunk, a não ser que você vai ficar mais na parte administrativa, vai ser a linguagem que você vai ter no dia a dia, né? Então, no começo é sofrimento mesmo. Tanto que eu lembro que das primeiras demandas ali que eu tive quando eu entrei no Santander, que eu aprendi o Splunk no próprio Santander, eu não consegui entregar sozinho. Tinha um outro cara da equipe, o Fernando Paixão, um abraço aí, mano. Boa. Paixão. Paixão. É um paixão grande. E, cara, eu precisei da ajuda dele para entregar as primeiras demandas, exatamente porque eu nunca tinha visto SPL na vida. Porque, assim, ele é um pouco diferente de até outras linguagens de query. Tipo, você tem que mudar um pouco a forma de pensar para você entender o que está acontecendo ali, né? Os comandos encadeados e você ir conhecendo os comandos em si, para você conseguir pensar, pô, para eu resolver esse problema eu preciso desse comando, nessa ordem e tal. E aí, depois de um tempo que você aprende os comandos, você vai aprendendo boas práticas para deixar a query mais rápida. É um processo mesmo. Verdade. E aí, outras linguagens que são interessantes para você saber, indo para o Splunk, são o Python. Então, o Python é uma linguagem muito popular hoje em dia, muita gente acaba já aprendendo na própria faculdade ou por conta própria, porque é uma linguagem muito popular mesmo. Então, o Python é legal. O Python não vai resolver todos os seus problemas em Splunk, mas ele vai te dar muita versatilidade, porque você usa bastante o Python para comandos customizados. Então, pode acontecer um cenário onde você está fazendo seu SPL e você precisa de alguma funcionalidade que ou vai ser muito complexa de fazer com os comandos normais, ou não dá para fazer mesmo. Aí entra o comando customizado, que daí é legal que você pode encadear os seus resultados do SPL até certo ponto para dentro do Python. Você trabalha com eles como você quiser lá dentro, você pode voltar para o SPL se você quiser. Então te permite ser bem versátil nesse sentido. E um outro uso, que é o mais comum na verdade, é integração de script. Então, por exemplo, para integrar com uma API ali do Dynatrace. Se o Dynatrace não for enviar, se eu for buscar, eu posso fazer um script ali para bater nas APIs de entidades, de problemas, ou API do Datadog, ou API do Kibana, enfim. Posso buscar os dados e trabalhar eles em seguida. Exato. E aí o legal do Python também nesse sentido é que se você quiser, você não precisa também cuspir para dentro do jeito que veio. Você pode, às vezes, dar uma estruturada nos dados para eles chegarem de forma que vai ficar mais fácil de você trabalhar no SPL. Então, essa é uma coisa que você vai pegando com o tempo também. Mas, conforme o tempo, você vai sabendo, pô, se eu mudar isso de assim para assado, fica mais fácil de trabalhar, logo o meu processamento vai ficar mais baixo e eu vou conseguir fazer as coisas mais rápido, entendeu? Muito bom, muito bom. Falando de mercado, Sim. você como um profissional já hoje, renomado, enxerga que existe vaga para júnior, para quem está começando, para a Boa. parte de dados, assim, analista de dados, que a gente está falando de observabilidade hoje e, de novo, uma parte de dados muito forte, data driving, né? A gente precisa ter uma cultura nas empresas disso daí. Uhum. Então, o mercado, como que está na sua visão? Aquecido?
você iria de novo para essa área, apesar da sua paixão? Você falasse assim, olha, agora eu quero fazer dinheiro. Você iria por paixão? Você iria? Como que você enxerga o mercado para quem tá começando? Cara, eu enxergo que o mercado tá aquecido, porque o Splunk assim, ele já é um canivete suíço, ele já atende bastante demandas e ele tá só aumentando a quantidade de funcionalidades que ele consegue fazer. Então, assim, eu com certeza iria na área, porque tem sim bastante vaga para júnior, porque até na consultoria que eu já trabalhei, cara, eu entrei lá mais como sênior já mesmo, só que daí a gente contratou diversos juniors, porque quando você quer escalar uma operação de Splunk, não adianta você ficar só contratando mais sênior, porque primeiro que não vai caber no orçamento, e segundo que você não vai conseguir vender contrato, porque também vai ficar mais caro pro cliente lá na ponta. Sim. Então é interessante você ter juniors para ter mais braço, e para eles também irem amadurecendo e pegando experiência para mais lá na frente você conseguir, tipo, escalar melhor e ter mais clientes e manter a operação rolando, né? Digamos assim. Ele falou de algo interessante. Tem uma empresa chamada Ártica. E, cara, eles fazem... Ela, né? Eles fazem algo muito interessante. Eles, acho que tem uma parceria com a Rio Branco, a escola. Sim, foi legal esse projeto, cara. Cara, eles foram nas escolas, selecionaram as pessoas que tinham interesse e formaram as pessoas. Formaram as pessoas em Splunk e, pelo que eu entendi, contrataram também. Né? Olha a iniciativa. Eu tô precisando de profissional, tá difícil, e não só isso, vou colaborar com a sociedade, entendeu? Eu vi o João participando bastante, indo lá, passando o conhecimento dele, então foi uma formação além só de Splunk, né? Foi formando profissionais. Era ensino médio ali? Era, saído do ensino médio. Cara, eu achei fenomenal isso daí. Então, esse projeto é até um negócio legal, cara, que vocês perguntaram também, o que é legal você saber para começar com Splunk? E esse projeto é um pouco disso, porque assim, não adiantaria a gente pegar essa galera e só ensinar Splunk direto. Porque assim, você saber Splunk, lógico, ajuda, é bom, é importante para você trabalhar com isso, com certeza. Mas se você tiver uma noção daquilo que o Splunk vai usar, então se você tiver uma noção de Linux, porque o Splunk provavelmente vai estar instalado no Linux, se você tiver noção ali de um pouquinho de firewall, alguma coisinha ou outra, é importante você saber um pouco sobre os meios, o contexto do Splunk, né, os dados que vão estar lá dentro, porque fica mais fácil de você entender e de você às vezes resolver uma demanda. Porque se você não tem a menor ideia do dado que está chegando lá dentro, você pode ser o cara em SPL. Se não tiver alguém para te explicar o que aquele dado representa, você não vai conseguir tirar valor daquilo. Então essa é uma outra coisa importante. O seu background, quanto melhor ele for, melhor vai ser o seu proveito no Splunk. Formação completa, cara, de graça. Era escola pública, não era? O Rio Branco é uma faculdade lá. Esse projeto aí, se eu não me engano, foi um projeto social lá, foi um projeto social voltado para alunos de mais baixa renda. Cara, sensacional. Formando pessoas em uma ferramenta que tem muita procura de mercado. Visibilidade, muito mercado. Sim. E eu vi no João, um cara sensacional, e ele indo dar a palestra, né, passar o conhecimento de soft skill para esses alunos, que é isso que o Rodrigão tá falando, não é só Splunk. Não adianta eu colocar um cara lá que ele vai ficar trabalhando com os dados e ele não consegue se expressar e questionar o que significa aquele dado. Então, é super interessante esse projeto. A gente está falando muito do setor brasileiro aqui, né? Dos profissionais brasileiros, empresas brasileiras, né? Dando exemplo aí. Esse projeto aí foi sensacional. Muito bom. De bola. E também uma outra empresa top também, JLCP. JLCP. Os caras não manjam de Splunk, mas manjam muito de Zabbix. Ah, legal. Datadog. Zabbix integra perfeitamente com o Splunk. Perfeito, aí já é um projeto vendido. Ele acabou de citar, quer começar? Começa com Zabbix, entendeu? Exatamente. Os caras também tem curso lá que forma Zabbix, Datadog, então bastante interessante também. E o ponto da POC, né? O ponto da POC, esse daí é o principal, cara. Esse daí, colocou o TechOps lá, a POC é de graça. É de graça. Eu, se tô numa empresa, quero investir, eu fico em dúvida se eu já vou colocar, que foi o que o Rodrigão falou. Vou colocar já o dinheiro? Eu quero ver. Quero testar. Resultado. Né? E geralmente POC é cobrada.
Geralmente Porque é você cobrado. tem profissionais alocados. Precisa de alguém para fazer, Sim. né? E com Tecops... Tem infraestrutura que são disponibilizadas por eles. Aí, ó. Ô, Com louco. Tecops fica de graça. Vai lá, A POC, hein, pessoal? Legal. a POC. Aí sim. E para organizar tudo isso, o que é? Não adianta só ter, né? É, Você precisa do seu Codex, É, o exato. framework, voltado para C-Level, mas fica a dica, tá querendo entrar na área, já tá na área, quer entender, quer se tornar um pouco mais generalista, quer compreender mais outros cenários, como que trabalha uma organização, que hoje a gente não pode mais falar uma organização de tecnologia, todas as organizações são de tecnologia. sim. Uhum. Os bancos é o maior exemplo de que é uma área, Sim. uma empresa de tecnologia. O core dos caras é tecnologia. Sim. Sem tecnologia nada funciona, né? Inclusive os bancos acabam sendo case para as outras empresas, porque como eles geralmente têm mais dinheiro, eles acabam investindo em tecnologias novas, arriscando um pouco mais em TI, exatamente por ser o core, como você falou, e em muitos casos acabam servindo de modelo para empresas de outros segmentos. Perfeito. Bacana. Isso daí é um grande exemplo. Considerações finais aí, papo muito bom, Rodrigão, muito bacana, Trouxe bastante coisa, experiência bacana aí, experiência, Valeu. conhecimento técnico. respondendo de bate-pronto, De bate-pronto. pum, De bate-pronto especialista, cara. especialista. E descobri mais uma vez que o que eu usava foi feito pelo Rodrigão. Sim. Ou seja, nos Exatamente. bastidores ali trabalhando freneticamente, entregando bastante resultado, cara. Prazer ter você aqui. Opa, obrigado pelo convite novamente. Fica as considerações finais aí pra você, Rodrigão. Se quiser falar mais alguma coisa aí, tá aberto. Cara, eu acho que o que tinha pra falar no geral eu falei. O Splunk, recomendo o Splunk muito, galera. É uma ferramenta muito legal, mas tem esse ponto importante aí que eu falei do contexto, que vai te ajudar muito a ir muito mais longe. E no começo é difícil mesmo, mas com dedicação você chega lá e quando você menos esperar, vai dar um clique. Já se tornou um Rodrigão aí. Boa. cara. Cara, muito obrigado pela sua presença, pelo Valeu. seu tempo. Uhum, Conhece muito do assunto, deu pra perceber. obrigado. E eu queria fazer um disclaimer, cara. Eu mudei de lugar aqui. E tem uma galera aqui, ó, que tá assistindo. Aí a pessoa falou: Tanis, muda de lugar que não tá legal. Falei, não, tá bom. Aí fizemos o segundo episódio. É. Tanis, acho que não tá legal. Aí foram Aí um pouco para. mais claro. Aí falou: Tanis, tá parecendo o seu cocoroco aí, bicho. Melhor trocar. Melhor trocar. Então é isso, gente. Tamo junto, obrigado aí. Uma aula de comunicação, hein? Comunicação. Precisa ser mais claro, hein? Precisa ser mais claro. Beleza, É isso, gente? pessoal. Obrigado. Em breve voltaremos com mais convidados, só tem nome de peso, hein? É isso aí.